Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Sabatina do Monte Oreb. E esse é o momento de saúde. O que vem dando certo, o que deu certo para nós e pode dar certo para vocês também. Hoje nós temos visitas, estamos muito felizes e vocês que nos ouvem, não importa o dia e a hora, também são muito bem-vindos e nós invocamos uma bênção especial para a sua vida. Essa semana nós estamos estudando fitoterapia. E uma inovação para a minha pessoa, uma novidade, foi conhecer a respeito do alecrim do campo. Eu nunca dei muita importância para o alecrim do campo, apesar de saber que ele é importante. Muita gente fala muito bem dele. E quando eu comparava com o alecrim comprado tem um cheiro muito mais forte. São qualidades, variedades diferentes, né, dentro da mesma família. Então eu não dava muita importância. Mas nós tivemos aqui uma pesquisa muito boa só a respeito do alecrim do campo. E isso fez com que eu fizesse meu primeiro chá de alecrim do campo e tomasse. E ele é muito perfumado, muito bom. E tem assim dezenas, eu acho que mais de dezenas de indicações de tão benéfico que é. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo para eu ganhar tempo para falar das outras coisas. Alecrim do campo, pensa nele. A outra novidade que nós aprendemos na nossa aula de fitoterapia foi usar a arruda macerada ou macetada com sal para dores articulares. Então, essa semana deu muito certo, deu exatamente como foi estudado aqui, o sumo da arruda com um pouquinho de sal numa dor articular, numa dor muscular, especialmente aqueles que têm dores quando amanhece e aparece a dor, vale muito a pena usar o arruda com um pouquinho de sal. No caso, eu misturei um pouquinho de óleo anti-inflamatório que eu tinha ali, próprio para isso também, mas você pode pôr um pouquinho de óleo de coco ou de oliva, o óleo que você tiver. E funcionou, e deu muito certo. Arruda macetado com um pouquinho de sal para dores osteomusculares. Foi muito, muito bom. E o terceiro ponto que eu quero deixar com vocês, que deu muito certo e quero partilhar porque pode dar certo para vocês também, está dentro do aconselhamento cristão ou a psicoterapia cristã, que é a cura pela fala. E o que é a cura pela fala? Vamos definir e simplificar. A cura pela fala, principalmente numa família, se chama diálogo. E nós precisamos minimamente conhecer como que as coisas mudam quando a gente consegue dialogar sem ofender um ao outro. Então, eu deixo aqui a minha gratidão a Deus e deixo aqui o desafio para nós. Amanhã à noite, no domingo, nós teremos um treinamento, que é uma surpresa especial para o nosso staff, para a nossa equipe, a respeito de como o diálogo pode ser mais fácil. E o que isso pode trazer de bênção, tanto para o casamento, quanto para as relações familiares e as relações sociais. Nós vamos ter um facilitador de diálogo. E eu quero agradecer a Deus, porque na minha família, na nossa interação familiar, uma pessoa disse: eu nunca consegui responder a esse questionário que você põe nessa dinâmica. Nunca consegui. Aí eu disse para ele: não tem problema. Se a gente conseguir conversar, está tudo bem. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para expressar e escrever, mas o importante é entender o funcionamento da cura pela fala, que é uma boa conversa, uma comunicação não violenta, uma comunicação que não afaste o outro e que venha viabilizar respostas e trazer formas da gente conseguir se entender da melhor forma possível, tirar mal-entendidos. Você falou isso mesmo que eu ouvi? Você falou isso e repete. Se a pessoa entendeu, ótimo, se não é um momento para você conseguir explicar de novo. Então, nossa gratidão a Deus e a bênção maravilhosa do uso do alecrim do campo, da arruda com sal e da comunicação não violenta, do diálogo, a cura pela fala, saber falar com amor. Que as nossas palavras sejam medicina e não como pontas de faca, como fala a palavra de Deus, mas que sejam palavras
curativas, de medicina. Deus te abençoe.